adoramos Jesus. Nas nuvens ele vem, reinos e reis se prostraram. Cadeias em quebrar, louvor nós vamos declarar. Quem pode parar nosso Senhor? Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro imolado, seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e leão, todos se prostrarão diante dele. Pois há caminho rei está. O Deus que nos salvou está aqui nessa noite. O Deus que nos salvou está aqui para libertar. Quem pode parar nosso Senhor? Se você é livre, declare: meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos diante dele. Meu Deus é o Cordeiro imolado, seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e leão, todos se prostrarão diante dele. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém, Ele é o Todo-Poderoso. Nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar nosso Senhor. Quem pode parar nosso Senhor? Ninguém pode parar. Meu Deus é o leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro imolado, seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Ante o Cordeiro e leão, todos se prostrarão diante dele. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e leão, todos se prostrarão diante dele. Aplauda o nome de Jesus nesse lugar. Glória a Jesus.
Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler bastante versos, mas não se assuste, amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto fala sobre o dia do Senhor. Nós nos últimos cultos estamos falando muito sobre isso. Estamos sendo orientados pelo Espírito de Deus a falar bastante sobre este grande dia, o dia do Senhor, o dia da vinda, o dia do encontro, o dia da volta. São várias, né, as formas que a Bíblia trata, e aqui Pedro trata como o dia do Senhor. Então o texto diz assim: amados, esta é a... Jesus, meu texto está escrito errado aqui, você acredita nisso? Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem. Pode continuar. Gente, ou eu que não estou enxergando, me ajuda aí, vamos lá, vamos aqui. Quero que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, aqui começa o texto: saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. Um parênteses aqui. Quando filósofos do tipo Tales de Mileto, né, que é um grande filósofo, considerado o pai da filosofia, falou sobre o fato de a terra ser constituída, toda a criação ser constituída da água, o mundo acadêmico bate palmas, né? Aí vem o Pedrão, o pescador, e diz isso, e muita gente não leva em consideração, mas olha o que o Senhor dá sabedoria àqueles que são fiéis, àqueles que creem no Senhor. Então Pedro vem e diz: aquilo que a ciência descobriu hoje já comprovou que que tudo é formado pela água e da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E aí o texto continua, vamos gente, me acompanha, até o 16, foi, travou? 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Amém? Pode parar aqui. Pai, nós te damos graças, te damos honra, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que haja sobre nós um momento especial, Senhor, de revelação, de entendimento, de crescimento, Senhor, para que a gente consiga enfrentar os dias. Como diz a tua palavra, os dias às vezes se apresentam de maneira má,
os dias são maus, que nós devemos aproveitar cada oportunidade, Senhor. Quando os dias forem bons, aproveitarmos, quando forem maus, considerarmos os dias. Então nos ensina, Senhor, a suportarmos esses dias que têm sido muito difíceis, quem sabe um ano muito difícil para muitos que estão aqui, Pai, mas nós cremos que na Tua Palavra nós conseguimos força, vigor e capacidade de vencer o dia mau e permanecer inabaláveis, como assim está declarado sobre nós. Depois que esse dia passa, nós estaremos em pé, porque estamos sustentados em Ti, nossa rocha eterna, Cristo. É assim que oramos, Senhor, no Teu nome. Amém, graças a Deus. Nós começamos a pregar na quarta-feira. Deus me deu uma palavra que fala muito sobre a nossa realidade atual, sobre a vida que nós estamos observando. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa, e essa pesquisa falava sobre o tema mais comentado da atualidade do ano. No ano de 2017, qual foram as notícias mais comentadas, as notícias mais divulgadas, as conversas mais tratadas entre as pessoas? E a palavra número 1 que mais foi declarada, que mais foi falada no ano de 2017, foi a palavra corrupção. A palavra corrupção, e o tema corrupção é o tema mais tratado, é o tema mais falado. E não é uma novidade, não é algo para nós nos assustarmos ou ficarmos impressionados com isso, porque a realidade é que a vida lá fora é uma vida de corrupção, é uma vida que ou nós corrompemos ou nós somos corrompidos. Paulo disse na sua carta aos Filipenses que nós, nesta terra, como igreja, como filhos de Deus, devemos brilhar diante de uma geração corrompida e depravada. Nós devemos brilhar como estrelas do universo. O mundo corrompe. A vida fora do Evangelho é uma vida corrompida, é uma vida de corrupção. A corrupção, a gente quando fala de corrupção, a gente logo lembra de política, de corruptos na política, no poder, né? de pessoas roubando dinheiro público. Mas corrupção é tudo aquilo que deteriora, tudo aquilo que desconstrói, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que estraga princípios, valores de família, de pessoa, de caráter. Então tem muita coisa tentando corromper o nosso caráter, tem muita coisa vindo contra os princípios que a gente acredita, tem muita coisa vindo contra aquilo que você aprendeu dentro de casa. Talvez você nasceu numa família de princípios, uma família de valores, talvez nem uma família cristã, mas uma família à moda antiga, uma família que os valores cristãos fazem parte, até porque todo o nosso sistema, o nosso sistema jurídico, toda a nossa carta de leis, ela é baseada no modelo judaico-cristão. A nossa Constituição, o Ocidente é desse jeito. Então tem gente que nunca entrou numa igreja, nunca leu uma Bíblia, mas carrega valores que são cristãos, porque aprendeu a partir dos princípios do nosso ordenamento jurídico. Mas até isso tem sido corrompido. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O mundo tem feito isso. A Bíblia diz que nós somos uma geração, então, que tem que brilhar no meio dessa corrupção toda. Nós temos que aplicar os princípios, viver os princípios do Senhor. A corrupção é algo que tem estragado o propósito, o projeto de Deus. Às vezes nós nos corrompemos ou nos corrompemos ou corrompemos alguém quando nós vamos contra. Sempre que nós vamos contra algo que nós temos a convicção de que é a palavra de Deus, que é a certeza do Senhor, que é o ensinamento do Senhor, que são os princípios, quando nós corrompemos isso, nós acabamos atrapalhando, estragando, nos prejudicando, sofrendo. A Bíblia diz que a insensatez do homem lhe provoca a ruína, a corrupção, o estrago, mas ainda o seu coração muitas vezes se volta contra o Senhor,
Quantas vezes nós vamos contra aquilo que nós acreditamos, depois dá errado e a gente ainda acha que Deus não está conosco, a gente ainda se entristece, mas é o resultado do coração corrompido, do deixar o coração se corromper. O que a Bíblia fala sobre viver uma vida plena? Viver uma vida onde as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus na nossa vida e encontramos a plenitude de vida. Sobre todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele procede toda a sua vida. O que é esse guarde o teu coração? É manter o coração puro, limpo, é estabelecer uma vida de princípios e acreditar nesses princípios e viver por eles, não corrompê-los. Somos uma geração que está passando por isso, que isso tem acontecido. Paulo disse isso na sua carta aos Filipenses e também disse na sua carta aos Efésios. Aos Efésios ele também fala que nós somos essa geração que é chamada para viver semelhantes ao Senhor em pureza e santidade provenientes da verdade, uma geração que não se corrompe com o mundo. O que ele fala? Com relação à antiga maneira de viver, nós fomos ensinados a despir-se do homem que se corrompe com os seus maus pensamentos e as suas más condutas, e mudarmos a nossa maneira de pensar. É isso que Jesus faz quando Ele entra na nossa vida. Ele entra na nossa vida e Ele provoca o arrependimento. E o arrependimento, o que é? A metanoia. Nós passamos a pensar com a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age. Então quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos ensina a nós nos despirmos do velho homem que se corrompe, diz o texto, com seus maus pensamentos e desejos, e a se revestir do novo homem, chamado para ser a imagem e semelhança de Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Talvez alguma coisa na sua vida se corrompeu, se estragou. Essa noite é uma noite que o Senhor está marcando, está determinando que uma reconciliação, uma reconstrução, um renovo, um recomeço existirá em você em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus que é capaz de fazer, é um Deus que é capaz de reconstruir, é um Deus que é capaz de restabelecer. Muitas vezes nós temos que nos despir mesmo. Para se vestir de algo novo tem que se despir daquilo que é velho. Vinho novo não vem em odre velho. Remendo novo não se coloca em roupa velha. Então é se despir de tudo aquilo que corrompe, de tudo aquilo que faz mal. A Bíblia diz que nós, nessa geração, nós seremos revestidos. Aquilo que é corruptível será revestido, será transformado em incorruptível. É isso que o Senhor quer fazer conosco. A nossa mente que antes se corrompia, o nosso pensamento que antes se corrompia, agora o Senhor quer trazer uma graça sobre nós, um mover sobre nós, onde vai nos transformar em incorruptíveis. Esse é o poder do Senhor, porque a única maneira de nós vencermos esse mundo e passarmos por esse mundo, apesar de todo o mal que nele está aí estabelecido, mas nós não seremos corrompidos por esse mundo. Este mundo do jeito que está vai passar. O texto que nós lemos diz que o mundo da antiguidade foi submerso. Quando você lê Gênesis capítulo 6, você vai descobrir por que Deus mandou o dilúvio. Deus mandou o dilúvio porque os homens se corromperam. Esse é o texto. Essa é a razão. A sociedade, a humanidade estava corrompida. E nos dias de hoje, o motivo pelo qual o Senhor virá outra vez para estabelecer a sua justiça e decretar o seu governo é exatamente por causa do mesmo problema: a corrupção da humanidade, as pessoas se corrompendo. E isso lá fora, todo tempo a gente vê. Não espere melhorar, cada vez mais nós vamos ver isso, essas coisas acontecendo que nos provocam
angústia, essa é a verdade, porque aqueles que estão servindo ao Senhor, estão andando com o Senhor, estão angustiados, vendo tudo que está acontecendo na sociedade, na humanidade. Mas a sua casa não será corrompida, porque você está no Senhor. Você não será corrompido, porque você está no Senhor. O Senhor te garante isso, o Senhor guarda o teu coração e a tua mente nele. Essa é uma promessa para a nossa vida. Só que há a corrupção está aí. E por que a corrupção existe? A corrupção existe por uma única causa. Toda a corrupção do mundo tem uma causa. Pedro explica na sua carta no capítulo 1, qual é a causa da corrupção do mundo? Cobiça. A única causa da corrupção em todo o mundo se chama cobiça. E o que é cobiça? É o desejo por aquilo que é proibido. Sempre que eu desejo aquilo que é proibido para mim, eu cobiço. E é na cobiça que eu me corrompo. É assim que acontece. É disso que nós temos que nos proteger. Nos proteger daquilo que não nos pertence. Fugir daquilo que não é para nós. E isso é uma coisa que o Espírito fala a cada um de nós, não são homens que determinam. Cada um de nós aqui sabe aquilo que nós precisamos evitar. Cada um de nós sabe aquilo que não nos pertence e nós somos atraídos por isso, e esse é a nossa luta. A nossa maior luta é essa, porque Tiago diz, todo homem, toda mulher, toda a humanidade é atraída, enredada, arrastada pelo seu próprio mau desejo. E o seu mau desejo, sendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então todos nós temos um espinho na carne. O pastor tem, o irmão mais santo tem, todo mundo tem. Algo que é um desejo que deve ser controlado, um mau desejo, porque não nos pertence, porque não nos cabe. Não se trata de não ter vontade, se trata de fugir dessa vontade. Olha o que diz o texto: todos nós somos atraídos pelo mau desejo. E o mau desejo sendo concebido, ou seja, passa, é atraído, mas não é, o problema não é quando você sente a atração, não há como negar, como evitar a atração, seja do qual mal for, aí cabe cada um, sabe o seu. O problema não é ser atraído pelo mal, o mal nos atrai, nós temos esse ataque sempre nos perseguindo, nos atraindo. O problema não é quando ele atrai, o problema é quando ele atrai e você diz, eu acho que hoje eu vou considerar. E é aí que começa o nosso problema. Porque a Bíblia diz que quando ele é concebido, ele dá a luz ao pecado, e o pecado após ser consumado gera morte. Então você vê que entre a consumação e o início de tudo tem um processo. E quantas vezes nós vamos dando um passinho, vamos brincando, vamos arriscando, e quando nós vemos, estamos enredados e dominados, e morrendo espiritualmente. Não existe super santo, não existe. Eu posso pregar uma palavra daquela de fogo, Deus descer na terra, anjo voando. Se eu sair daqui e brincar com a carne, ela vai me derrubar. Todos nós somos assim. Talvez você já tenha vivido experiências assim, de um dia estar voando no Senhor e ali na frente tropeçar, cair, porque é o mau desejo que está dentro de nós, a cobiça, o desejo por aquilo que é proibido, que uma vez que a gente concebe, a gente considera, pois é. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Casamentos que tem tudo para dar certo, estão dando errado porque a gente não foge da aparência do mal. Sociedades que tem tudo para dar certo, não estão dando certo porque a gente não foge da aparência do mal. Coisas que, amizades, porque a gente não foge da aparência do mal. A Bíblia diz que a gente deve fugir de tudo aquilo que a gente sabe que pode nos derrubar. Sai de perto disso. Sai de perto daquilo que está provocando corrupção na tua vida.
Sai de perto daquilo que está corrompendo valores, foge de tudo isso. Foge de tudo isso, porque o Senhor tem algo muito maior do que você pediu ou pensou. O que o Senhor tem preparado para você é muito maior. O que o Senhor está preparando para a igreja, meu irmão, é gozo e celebração eterna. E a nossa atitude enquanto aqui, filhos hoje na terra, é, no meio dessa geração corrompida e depravada, fugirmos de tudo isso e vivermos de uma maneira santa e piedosa. O que é ser santo? É andar com uma auréola ou não? Ser santo é ser separado. Escolher viver longe daquilo que eu sei que não me pertence, daquilo que não me acrescenta, daquilo que não edifica, daquilo que não traz mais os valores, daquilo que não serve enquanto igreja. O que o Senhor fez por nós, o que o Senhor realizou na nossa vida é tão maravilhoso. Para que trocar? Quando nós entendemos o tamanho do amor de Deus, não se trata mais de uma guerra, eu não posso, eu não vou, e fica naquela angústia, não. Se trata de ter um valor tão precioso que não vale a pena. Quando você encontra algo que vale mais do que aquilo que você tinha antes, você não pensa mais naquilo que tinha antes, porque aqui você tem algo de mais valor. Se o Senhor te deu uma família, não existe nada mais valioso do que uma família. Família é a base de tudo, é a base da igreja, é a base da sociedade. Valorize isso, fuja da aparência do mal. Se o Senhor te deu um negócio, se o Senhor te deu um trabalho, te deu força, valorize isso, fuja da aparência do mal, fuja da corrupção. Meu irmão, há 10 anos atrás, nem isso, 5 anos atrás, todos esses que estão na cadeia hoje, meu irmão, nós olhávamos para ele e dizíamos: Senhor, eu queria prosperar como essa pessoa. Muitos, o resultado foi a corrupção, e não se mantém, não se constrói uma casa sobre areia. Você pode crescer, você pode prosperar, você pode ser abençoado, você pode conquistar, mas dentro dos princípios do reino de Deus, o Senhor vai te fazer viver uma vida abundante e plena, uma vida de conquistas, mas uma vida que você não precisa corromper os seus valores, corromper aquilo que é eterno, corromper aquilo que é valioso. Então o que provoca a cobiça? A corrupção é a cobiça. Desde o Éden, isso não é algo para nós, é para toda a humanidade. A Eva cobiçou aquilo que lhe era proibido. Sempre haverá algo proibido. O Senhor disse: coma de tudo, aproveite de tudo, tenha liberdade, usufrua de tudo, de toda a criação, só não comam da árvore do bem e do mal, só ela, pois a gente foi lá e cobiçou ela, e comemos, e pecamos, e a corrupção está no mundo. Então a qualquer momento, meu irmão, o Senhor tem um Éden para você, tem um jardim de Deus. Quando você está em Cristo, você está num jardim de Deus, mas nesse jardim tem coisas que não são mais edificantes. Fuja disso, porque o Senhor está preparando algo poderoso, algo maravilhoso. Que a gente como igreja aprenda isso. E como é que a gente foge da cobiça? Porque eu fico falando da foge, mas como é que a gente foge? Pedro explica. Ele diz: crendo nas preciosas e grandiosas promessas de Deus. Sabe como é que a gente foge de tudo isso, daquilo que não nos pertence? Quando a gente se lembra da promessa de Deus para a nossa vida. Quando você se lembra das promessas preciosas e grandiosas do Senhor, você não deseja mais aquilo que é do outro. Porque se eu creio que o Senhor vai me dar uma casa, uma família, uma esposa, por que eu vou desejar a mulher do outro? Eu creio nas promessas do Senhor, eu sei que o Senhor tem uma família para mim também, eu não preciso desejar a mulher do outro. Se eu creio que o Senhor vai levantar o meu ministério, vai me fazer um pastor abençoado, por que eu vou desejar aquilo que não me pertence? Quando você lembra das promessas do Senhor, você descobre que existe também para você um lugar ao sol, e aí você não se corrompe. Quando você se lembra das preciosas e grandiosas promessas do Senhor, você descobre, você entende que tem um Deus que traz à existência as coisas que não existem como se elas já existissem.
E aí você está no mercado de trabalho, o teu mercado de trabalho pode estar inflacionado, pode ter muita gente, pode ser um mercado já com muita concorrência. Meu irmão, o Senhor que te criou e que cuida de você, Ele faz aparecer cliente da onde não existia cliente, mas você não vai precisar se corromper para viver com dignidade. Ele vai abrir portas onde não tem porta. Ele vai pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão. Você não precisará se corromper quando você olha para o Senhor e se lembra de todas as promessas que Ele fez para você. Fuja disso. Pedro, quando pregou em Atos 2, a Bíblia diz que ele termina de pregar e as pessoas perguntam, o que a gente faz? Ele diz, arrependam-se, mudem a mente de vocês e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão do pecado de vocês e recebam o dom do Espírito Santo. Pois essa promessa, ele diz, é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. E diz o texto que com muitas outras palavras, ele falava e insistia, fujam dessa geração corrompida. Essa é a grande diferença da igreja. É assim que nós pregamos. É assim que o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Está todo mundo fazendo, porque está dando certo, mas não está certo. Talvez você esteja vivendo isso. Mas está dando certo, está todo mundo fazendo, mas não está certo. Talvez você trabalha numa empresa, num departamento, está todo mundo ali fazendo o cachorrinho, dando um jeitinho. Está dando certo, mas não está certo. Você não vai fazer. E será você que receberá a promoção, que crescerá, será você que amanhã, hoje pode ser difícil, mas se você permanecer fiel, será você que será honrado, porque a palavra do Senhor assim garante. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor, é a riqueza, a honra e a vida. Não corromper os nossos valores. Meu irmão, vamos falar da gente, a gente não precisa falar do mundo, né? Vamos falar da gente. Quantas vezes pessoas lá fora, quando ouvem falar de crente, não, crente não, isso aí, esse povo engana todo mundo, trapaceiro, não sei o quê. Quantas vezes? O mundo tenta sujar, tenta, mas muitas vezes é verdade também. É verdade, muitas coisas que acontecem. Nós não temos o temor ao Senhor de honrar a palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Quando você der a sua palavra, cumpra. Ainda que você se arrebente todo, cumpra. Porque nós só temos a palavra. Nós só temos a palavra. A palavra é tudo que nós temos. E Deus honra a palavra que sai da boca de um crente. Você quer um testemunho que nós vivemos essa semana? As cadeiras. As cadeiras nós tínhamos conseguido um preço. Era R$55 as cadeiras. Lembra que eu falei que era R$55? Isso se a gente fizesse à vista ou até em 6 vezes. Se nós fizéssemos em 10 vezes seria R$59. E isso para entregar lá no dia 17, dia 18 de dezembro. Ok. Quantas vezes nós falamos isso? Colocava a cadeira aqui em cima, mostrava a cadeira, o material, dizia essa cadeira é a melhor que tem. Do mercado desse modelo, ela é a que mais suporta peso, ela é a melhor que tem. As outras normalmente suportam 110 quilos, essa aí 150. Nós fomos buscar a melhor que tinha. Trouxe aqui em cima e falei, gente, nós vamos comprar essa cadeira. E aí, beleza. Fechou a nossa empreitada, quando na segunda-feira nós fomos ligar para a empresa para fechar uma negociação. A mulher de lá parece que enlouqueceu. Não, olha, aquela proposta que a gente fez para 30 dias atrás e aquela proposta já venceu. Agora o preço da cadeira é R$63. E olha, e talvez a gente não consiga nem entregar. E o frete subiu também, porque o nosso caminhão não está mais trabalhando. Vocês vão ter que pagar o frete extra, que é R$4.000 e poucos. Na hora, meu irmão, o que vem? Meu Deus, a gente deu a palavra, a gente foi fazer, tem que comprar, vamos ver, vamos procurar, vamos dar um jeito. Aí comecei a ver outras empresas, outras marcas, outras formas, e nenhuma se comparava a essa aí. Tudo muito inferior. E aí, as pessoas vinham atrás, não, a gente faz desconto e tal, e não sei o quê.
Isso na segunda-feira. Na segunda-feira à noite eu cheguei em casa e orei ao Senhor. Disse: Senhor, tem alguma coisa errada? Foi o Senhor que disse para a gente fazer isso? É a tua palavra, é a igreja. Como pastor, nós somos pregadores da palavra. Nós colocamos a cadeira em cima do altar. A gente falou: Senhor, ainda que a gente consiga um desconto bom, compra outra cadeira. Mas a gente falou que era aquela, como é que a gente vai comprar outra? Na terça-feira, a mulher ligou para o Léo, outra pessoa. A cadeira que custava R$55, que nunca foi a 55, ela fez por 53. Baixou R$2. O Léo conseguiu um caminhoneiro que estava vindo de São Paulo para cá, botou a cadeira toda dentro do caminhão. A cadeira que era para chegar dia 18, chegou na quarta-feira. Da terça fechamos, na quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã, as cadeiras estavam aqui. E aí o Espírito Santo falou comigo: isso é para vocês aprenderem a não se corromperem. Não corrompam. O poder está na palavra. Quando vocês liberam a palavra, o mundo espiritual se movimenta. Quando vocês se mantêm firmes naquilo que vocês falaram, as coisas acontecem. Pode estar fechando o tempo, meu irmão. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria rompe pela manhã. Na terça-feira de manhã nós recebemos a palavra. Isso é na vida de todo cristão. O tempo todo nós somos tentados a nos corromper, e nem sempre a corrupção vem de uma iniciativa perversa, de um pensamento de prejudicar alguém. Muitas vezes a gente corrompe os nossos próprios valores para dar um jeitinho, para ir mais rápido. Não se corrompa. Lembre-se das promessas preciosas e grandiosas do Senhor, e você vencerá tudo isso. Como é que nós vencemos? Colocando a nossa vida em Cristo. Não tem outra forma. A maneira pela qual nós vencemos, meu irmão, toda a corrupção do mundo, é nos colocando naquele que tirou de dentro de nós esse veneno chamado corrupção. João Batista, quando viu Jesus Cristo passando, declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós estamos em Cristo, meu irmão, Ele tira, Ele arranca toda essa doença chamada corrupção. Quando nós colocamos a nossa vida em Cristo, Ele nos faz lembrar das promessas, Ele nos faz viver as promessas, Ele nos traz a vida plena, Ele nos dá a vida liberta que Ele prometeu: e conhecerão a verdade vos libertará. Ele nos dá, meu irmão e minha irmã, essa vida de plenitude, como Ele assim declarou. Cristo, só existe uma forma, é em Cristo. Uma igreja que precisa andar com Cristo. Parece contraditório, mas é uma verdade. Parte da igreja se esqueceu de que pode confiar em Cristo. Parte da igreja, no momento das dificuldades, não lembra-se de que Cristo venceu e tirou o pecado do mundo, e nele nós somos justificados, e nele não há mais nada que possa nos corromper. Nele nós estamos protegidos. Ele é a promessa, Ele é a promessa do Pai. Ele foi prometido e Ele foi enviado, e agora tem essa promessa para se cumprir, do dia da vinda do Senhor. E até esse dia nós estaremos no meio dessa geração corrompida e depravada, é verdade, porém inabaláveis, intocáveis. Não seremos destruídos por nada que está se manifestando no mundo. Como igreja, aprenda algo: como filho de Deus, erga a tua cabeça, porque a tua redenção se aproxima. Não deixe a angústia e a ansiedade de tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que está acontecendo fora, toda a opressão que vem de fora, contaminar o teu coração. Você é incorruptível, porque o sangue de Jesus Cristo te libertou e te sarou de tudo aquilo que te contaminava. Podem cair 1000 do teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Lá fora pode estar muita gente fazendo muita coisa errada, mas você não será contaminado por isso.
a tua casa não será, os teus filhos não serão. Nós seremos uma geração, meu irmão, que no meio do caos será protegida. A arca que Deus mandou Noé construir no meio daquela geração corrompida, porque os homens haviam se corrompido, é a figura de Cristo. Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa arca. Nós estamos dentro dele. Nós estamos envoltos por ele, protegidos por ele. Nós ouvimos o vento, nós sentimos o balanço, nós somos abatidos, mas não destruídos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Essa é a palavra do Senhor. Foi isso que Paulo disse. Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque a sua força nos protege, Ele é o nosso refúgio. Agora nós precisamos estar em Cristo. Como é que nós andamos em Cristo? Por fé. Pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, os antigos viveram as promessas. Pela fé, o justo vive e você também viverá. Creia de uma vez por todas. Que essa semana seja uma semana de fé, que este ano, que ainda não acabou, seja um ano onde o grande testemunho do Senhor aconteça nessa semana em nome de Jesus, porque você crê e tudo é possível aquele que crê. É pela fé que nós vivemos. Deus às vezes nos testa, às vezes a gente vai aos 45 do segundo tempo, mas a gente vive os benefícios de ter acreditado até o final. Ele disse: aquele que vai até o fim não será decepcionado. Aquele que confia, aquele que crê, ver a glória de Deus. Nós vivemos pela fé, uma fé estabelecida no Senhor Jesus. Hoje, meu irmão, eu quero fazer algo um pouco diferente. Como eu disse para você, a mensagem vai ser curta. Eu ia entrar agora na questão fé e falar sobre muita coisa sobre fé, mas não vou fazer isso, vou deixar para quarta-feira. Eu quero fazer algo diferente hoje. Eu quero fazer uma oração por pessoas que estão aqui dentro, que vão precisar ter um ato de coragem. Mas Jesus falou: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que não se envergonha de mim, aquele que não se envergonha de si mesmo, aquele que coloca a sua esperança em mim e se coloca diante de mim, eu não o rejeitarei. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi Jesus quem falou isso. E eu sei que essa palavra que o Senhor deu hoje, eu estava em casa meditando e o Espírito falava isso comigo. Existem pessoas entre nós que foram corrompidas, foram violadas. Pessoas que estão entre nós, que são nossos irmãos, que caminham conosco e que verão o dia do Senhor, estarão lá conosco, mas precisam ser tratadas, precisam ser saradas. Foram violadas espiritualmente, emocionalmente, até mesmo fisicamente. Pessoas que não conseguem viver a promessa do Senhor, não conseguem viver as grandezas do Senhor, porque elas estão corrompidas, foram violentadas no seu espírito, na sua alma, na sua vida. E aí quando você fala de promessas, tem dificuldade de vivê-las, porque elas entraram num estágio de uma autodefesa, entraram para dentro de si, e não querem tocar nisso, não querem tratar, querem fazer de conta que aquilo não está ali, mas a verdade é que está ali. É uma hemorragia, é algo corrompido, é algo dolorido, que tenta se esconder, mas na verdade está ali. E só existe uma forma do Senhor estabelecer algo novo, é o médico dos médicos poder botar o dedo nessa ferida e sarar com a sua mão poderosa. Então eu sei que existem irmãos aqui dentro que foram corrompidos,
Porém o Senhor hoje está aqui para restaurar todas as coisas. Talvez já não exista mais um sangramento contínuo, mas existe uma cicatriz tão feia que ali onde ela existe você tapa com alguma coisa para que ninguém veja. O médico dos médicos é um excelente cirurgião plástico também, pode ter certeza disso. Ele vai tirar toda essa cicatriz, você vai olhar para aquilo ali e não vai mais ver nada que te lembre do tempo onde você foi violado, violentado, maltratado, corrompido. Tem irmãos aqui dentro que carregam culpa, porque eles não foram corrompidos, mas de alguma maneira corromperam. Gente que não consegue viver as promessas do Senhor, porque ele carrega essa culpa de um dia fez algo errado, contra alguém, contra pessoas, um dia tocou no que não devia, um dia fez o que não devia, um dia desejou o que não era permitido, um dia cobiça. Você não é pior do que ninguém, todos nós já tivemos esse dia mal. Porém hoje o Senhor marcou para você, para te sarar como sarou muitos de nós aqui. Um dia onde o Senhor marcou para nos livrar deste câncer, deste veneno, desta maldição chamada corrupção, que tem corrompido tudo aquilo que é valioso dentro de nós. Porém hoje o Senhor marcou para dizer para você: em mim, eu sou aquele que tira o pecado do mundo, eu sou aquele que tira toda a corrupção de dentro do teu coração, eu sou aquele que faço algo novo, ainda que você tenha se quebrado inteiro, eu faço algo novo. Jesus está aqui hoje para fazer isso, e para isso nós vamos ter que tomar uma decisão. Então eu quero te convidar a ficar de pé, e eu quero orar com você que está aqui nesta noite.